Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Maio Laranja, carinho não pode ser segredo. E para falar sobre o assunto, nossa entrevista será com Elisa Gatti, mãe, compositora e influenciadora digital no canal Mãe Musical. Elisa, muito bem-vinda ao Fique por Dentro. Obrigada, gente. Um prazer enorme estar com vocês. Obrigada pelo espaço. Vamos começar aqui o nosso bate-papo com a seguinte questão. Como surgiu a ideia de criar essa canção? Olha, foi ano passado, na verdade, depois que eu saí de uma conversa em um podcast em que a gente estava falando sobre os assuntos sensíveis da infância, bullying, e aí veio o assunto do assédio. E a pessoa que estava me entrevistando, ela estava me contando que ela tinha falado com uma especialista no assunto, e essa especialista tinha contado que um dos argumentos mais usados pelos abusadores é essa história do segredo, né? Que o carinho é só um segredo, fica só entre a gente para, né, acobertar ali o assédio e o abuso. Eu voltei para casa com aquela frase assim muito forte da entrevista, porque realmente é um tipo de argumento que a criança está super suscetível, ela entende que o adulto é a pessoa, né, sempre responsável ali da relação, então ela está efetivamente muito suscetível ali, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, voltei para casa, fui pesquisar sobre o assunto, encontrei as orientações do governo de como abordar o assunto com as crianças, e aí eu fiz a música, né? Fiz a música. No ano passado eu tinha gravado né, completamente despretensiosamente, como eu sempre faço, aí a música tomou uma proporção muito interessante, porque era o mês de maio, e eu não sabia, né? Eu tinha feito a postagem, assim, porque eu senti de fazer, mas eu não sabia que o maio era um maio laranja. E aí comecei a receber um monte de vídeos de escolas com as crianças cantando, e ali eu percebi que realmente isso era um assunto muito sensível e que precisava muito ser dito, e de certa forma eu tinha encontrado um caminho que as crianças estavam conseguindo assimilar a mensagem. Que legal, Elisa. Eu tenho certeza que está todo mundo curioso aí para acompanhar essa música. Então vamos ouvir um trechinho de Carinho Não Pode Ser Segredo. Toda criança tem que aprender que o seu corpinho é muito precioso, mas com algumas partes a gente tem que ser ainda mais atento e mais cuidadoso. Carinho não pode ser segredo, carinho não pode te dar medo. Seu corpo tem que ser respeitado, e se alguém te tocar sem você deixar, isso tá errado. Carinho não pode ser segredo, carinho não pode te dar medo. Seu corpo tem que ser respeitado, e se alguém te tocar sem você deixar, isso tá errado. Que legal, né? Realmente uma música muito importante com essa temática. E uma coisa que você realmente aborda na composição dessa música é a questão de não ser segredo, né? Carinho não pode ser segredo. E muitas vezes, esse mês mesmo nós já tivemos outras entrevistas sobre esse assunto também. E a gente percebe que vem de pessoas muito próximas, então de pessoas que os pais, os responsáveis, muitas vezes nem vai desconfiar, né? Acaba sendo pessoas que a criança tem bastante contato. Então é muito importante realmente a sua música abordar aí essa questão e de uma forma também que muitas vezes os pais, os responsáveis não sabem como falar com os filhos, né? E a música, ela ajuda muito. A música, ela já diz tudo. Fica muito mais fácil para você depois conversar com os filhos, né? Com as crianças no geral sobre esse assunto, né, Elisa? Exatamente, acho que é um recurso que consegue conectar muito facilmente com a criança, né? Ela assimila melhor quando a mensagem está cantada, né? O poder lindo e transformador da música é esse. Mas acho que tem um outro ponto muito importante, é que, assim, que os pais não esperem para falar sobre isso só quando uma situação acontecer ou a criança reportar algo estranho. Esse é um assunto que precisa estar sendo falado sempre com as crianças. A gente entende que por estar nessa esfera, né, da sexualidade, desse universo aí,
Isso já traz um monte de tabus dos próprios adultos, de não entrar nesse assunto. Mas a gente está falando sobre proteger as crianças. Então, precisa sim falar de uma maneira aberta, como você bem colocou. A gente está falando de 70% dos casos serem de parentes, de pessoas que estão dentro de casa, os abusadores, né? São 500 mil casos anuais só no Brasil. Então, é um problema latente dentro da sociedade. E sim, assim, como a campanha inteira foi feita em cima disso, que falar sobre assédio é sim uma maneira de prevenir, porque a criança ela não pode alertar, ela não consegue alertar sobre algo que ela não sabe que existe. Então pensa só que loucura, né? A criança está suscetível a uma violência de uma pessoa que ela conhece, que em teoria ela confia, que é uma pessoa do círculo social, familiar, e ela não sabe, ela não consegue decodificar que aquilo está sendo errado, ela não tem essa clareza. Então por isso realmente é muito latente que a gente tenha conversas abertas com as crianças sobre o assunto. Elisa, nós somos de uma geração que não se falava sobre esse tema. Não sabíamos como falar e estamos aprendendo. E a campanha é muito interessante porque você traz vários elementos que nos ajudam a falar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro. Sim, o livro é a surpresa mais linda, assim, porque eu já tinha feito um livro no ano passado e aí a editora me procurou de novo para fazer. A ideia foi deles, falaram, Elisa, vamos transformar a música Carinho Não Pode Ser Segredo num livro. Falei, nossa, vamos muito, né? E é um livro muito interessante, tá até aqui do ladinho. Ele é um livro para cantar, né? Então todo o conteúdo dele é a letra da música e a gente buscou fazer ilustrações muito inclusivas, tão representativas, então tem muita diversidade entre as crianças, tem crianças PCDs no livro, porque também infelizmente, sobre crianças PCDs tem um índice muito grande de assédio e abuso. E aí eu acho que esse é um recurso que auxilia ainda mais, né? Porque efetivamente é um momento ali de conexão entre a criança e o adulto que eles estão lendo juntos ali, né? E aí, além disso, também tem as orientações de uma psicóloga infantil, que é a Marcela Ondei, que fala para os pais como abordar esse assunto e deixar as crianças ali em segurança para se abrir sobre isso. Então, assim, um orgulho muito gigantesco poder fazer algo com tantas frentes diferentes, né? A música, o livro, o clipe que foi feito com uma ONG maravilhosa de Rio Preto, que é a Nação Valquírias. Então, assim, eu tô com um quentinho no coração, meu coração tá bem laranja esses últimos dias. Que legal. E conta pra gente o desafio de fazer tudo isso, né? Essas multiplataformas, livro, música, né? Videoclipe, como é que foi tudo isso? Olha, eu acho que o segredo é você escolher as pessoas certas para estar do seu lado. Se eu te contar quantas pessoas fizeram isso tudo, dá para contar basicamente em uma mão. Porque é isso, assim, eu fui conversar com pessoas que entenderam o tamanho do que a gente estava fazendo e realmente colocaram os seus talentos a serviço, assim, né? Então, por mais grandioso que pareça, porque, puxa, o clipe a gente filmou no teatro, foi lindo, mas assim, era uma equipe de 3 pessoas que estavam filmando, né? Tinha lá 60 crianças, o livro, eu e a ilustradora e as 2 pessoas da editora. Então eu acho que foi toda uma conjunção de juntar o time certo com o entendimento correto da coisa, né? Então, inclusive, assim, um agradecimento gigante, rapidamente aqui os nomes das pessoas eu vou falar, o Bruninho Câmara, que fez a produção de áudio, que fez o arranjo da música, a Amanda Oliveira da Nação Valquírias, que disponibilizou toda a estrutura e as crianças para cantar comigo, a Ana Laura Reis também de lá, o Rafael Ramos, que foi quem dirigiu e captou junto com o time dele, e a Ana, que é a dona da editora, e a Ritinha, a ilustradora. Então essas são as pessoas principais aí que fizeram tudo isso acontecer. Mas obviamente que dá um frio na barriga quando você tem a ideia, porque eu tive a ideia e falei assim, gente, eu quero fazer um negócio diferente, eu não quero só fazer uma postagem do livro ou só uma postagem com a música, eu quero realmente mobilizar. E aí, assim, né, a gente sonha alto, dá aquele frio na barriga, porque querendo ou não, a ideia é sua e você precisa ali juntar as pessoas para conseguir fazer o negócio. Mas graças a Deus, eu acho que é isso, quando as pessoas entendem que a gente está prestando um serviço, na verdade, né? Isso aqui não é sobre o livro, não é sobre mim, não é sobre nada, é sobre a mensagem que a gente está levando. Elisa, para além do livro, do videoclipe, da canção, o
que os pais podem fazer para prevenir? A ensinar a falar sobre esse assunto, né? Falar não pode, se defender, né? Não achar normal, mas além disso, o que os pais podem fazer de atitude para que isso não ocorra? Perfeitamente, assim, eu acho que por mais que a gente blinde e se preocupe em realmente deixar os filhos protegidos, existe uma parcela ali que é a falta de controle sobre o contexto e onde as crianças começam a transitar quando elas começam a crescer. Então, acho que sim, tudo parte do diálogo. Segunda coisa, buscar orientação especializada em qualquer sinal. Ontem eu estava com uma psicóloga que ela disse assim, se uma criança começa a sofrer abusos, muitas vezes ela não consegue verbalizar, mas ela começa a regredir. Então, se ela desfraldou, ela volta a fazer xixi na fralda, ela aprendeu a ler, ela esquece como faz para ler, enfim, tem sinais ali, às vezes, de regressão por causa dessa violência que ela está sofrendo. E, às vezes, os adultos também não conseguem, também não têm recursos para lidar com a situação. Então, acho que a orientação especializada é ponto número 0, assim, para se precaver. Tem vários hospitais que oferecem esse acolhimento aqui em São Paulo, pelo que eu soube, o Pérola Baito faz isso, eles recebem as pessoas, então buscar orientação. E eu acho que tem um terceiro ponto, que não é diretamente ali ligado com a criança, mas pelo que eu tenho recebido de relatos na minha página, os adultos que sofreram os abusos quando eram crianças, muitas vezes silenciaram essa dor. E teve gente que falou pela primeira vez sobre o assunto comigo, né? O que eu acho, me sinto extremamente honrada de oferecer esse espaço seguro para as pessoas, mas por mais que seja uma ferida muito, muito, muito dolorosa, que os adultos que eventualmente passaram por isso olhem para o que passaram e falem sobre isso. Eu sei que é muito, muito difícil, mas é porque às vezes olhando realmente para o que passou com a gente, ou com alguém muito próximo, estimular essa conversa, porque eu acho que é sim uma maneira também de ir se curando de uma dor muito, muito profunda, que talvez não tenha cura, que já tenha deixado um monte de marcas aí na sua vida adulta, mas é importante compartilhar, porque o seu testemunho pode servir de alerta para alguém. Isso é muito importante, né? A gente falar sobre essa questão do medo, porque muitas vezes isso causa realmente o bloqueio, né? E aí os pais não querem falar sobre esse assunto e muitas vezes esse medo também se transforma em terror, né? Porque você não quer deixar a criança dormir na casa dos avós, dormir na casa dos tios, dormir fora de casa nunca. E esse não é o caminho, né? O caminho realmente é a conscientização. A criança tem que saber o que pode, o que não pode, né? Esse é o caminho melhor do que você, de repente, proibir todas as pessoas. E muitas vezes a pessoa está dentro da sua casa, mesmo durante o dia, e também acontece um abuso. Então, realmente não é a melhor alternativa. Mas eu queria que você falasse de onde surgiu essa ideia de abordar essa temática. Você já tem o seu canal, né? E Mãe Musical. E de onde surgiu essa ideia de falar sobre essa temática aqui? A Luana mesmo disse, né, que antigamente não era tão comum a gente ouvir, a gente não tem muito conteúdo de qualidade nesse sentido. Então fala pra gente de onde veio essa ideia. Olha, eu acho que assim, foi muito o que foi acontecendo com a Mãe Musical ao longo dos 2 últimos anos, principalmente, assim, é quando eu comecei a perceber que quando eu usava a música para tocar em aspectos mais sensíveis, emoção, bullying, diversidade, todos esses assuntos, né, que precisam ter espaço dentro das casas, eu percebi que tinha um engajamento e uma força muito grande, assim, porque as pessoas parece que precisavam ouvir aquilo, né, que precisavam daquela pílula ali musical para poder cuidar de uma relação dentro de casa, cuidar de uma relação interpessoal, às vezes, né. E aí eu fui realmente me aprofundando, assim, e ficando muito alerta ao que as pessoas me traziam, né? Então, o tempo inteiro eu recebo um monte, meu direct ali é cheio de pedido, assim, né? De músicas com temas que, puxa, vão desde as mães enlutadas que perderam os filhos na gestação, que é um grupo de mulheres que é super invisibilizado, assim, pela sociedade, até isso, a temática do bullying, ou a inclusão do autismo, ou o assédio, que também foi um assunto que surgiu mesmo, assim, falei no começo da entrevista, né, foi de um outro papo, esse assunto veio, aquilo me tocou, e tem uma coisa que eu aprendi, é que se alguma coisa me toca, eu preciso botar isso no mundo, e todas as vezes que eu fiz isso, o resultado foi muito especial, assim.
Elisa, você já tocou no assunto sobre o videoclipe, mas eu queria que você falasse mais. Como foi? Porque as crianças participaram, né, do vídeo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com as crianças, como elas estão recebendo todo esse conteúdo. Nossa, foi acho que a coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida, assim, né? Na hora que eu entrei no palco e estavam as 60 crianças lá já posicionadas, bonitinhas, assim, que eu tava me arrumando, né? E aí cheguei lá, foi uma grande festa, na verdade, né? E eu acho que isso foi tão significativo, porque para mim também foi uma novidade estar no meio ali de tantas crianças e brincar com elas e aí, assim, em momento algum aquilo teve, né, um peso profissional para elas, né? Eu falei assim, gente, a gente está aqui para se divertir, tanto que os takes mais bonitos do clipe é a hora que eu tô brincando, a gente tá todo mundo cantando sem regra, sem nada, e essa troca muito pura, assim, e ali eu percebi o quanto a música realmente ela transporta a gente para o mesmo lugar da criança. Então, eu era ali uma menina de 8, 10 anos cantando junto com elas. E aí o que eu recebo de feedback, todos os vídeos das crianças cantando, só comprova isso, assim, que elas estão realmente assimilando a informação muito bem, né? Então, todos os dias eu tenho recebido, assim, crianças colocando as bonecas no quarto e cantando para elas, assim, é mágico e emocionante, é lindo demais. E para quem está assistindo pelo vídeo, pelo nosso site, acompanhou a presença de uma linda menina, é sua filha? Qual o nome dela? Kiara. Kiara, um beijo, Kiara. Beijo do tio Fábio e da tia Luana, viu? Você é linda. Ela sabe todas as músicas de cor, né? Que legal! E tem que começar a cantar com você também, já incentivar aí nesse dom da música, né? E falando sobre música, da onde surgiu aí esse dom, essa vocação, enfim, essa habilidade que você canta muito bem? Obrigada, querido. Eu sou compositora desde os 8 anos de idade. Eu venho de família italiana, então sempre fui uma família que cantou muito em casa, né? E aí eu comecei com 4, 5 anos a me interessar pelo violão, meu pai começou a me ensinar os primeiros acordes, aí com 8 eu compus minha primeira música, mesmo assim, né? De sentar bonitinho, escrever uma letra, fazer uma melodia e tudo. E aí eu não parei nunca mais. Então eu sempre tive o sonho de ser artista, né? Até meus 18, 20 e poucos anos eu queria ser artista de palco, cantar minhas músicas e tal. Só que aí chegam os boletos, né? Eu sempre falo isso, chegam os boletos, aí a gente começa a fazer faculdade, eu fiz carreira corporativa dentro de publicidade, que também me deu um montão de ferramentas maravilhosas, assim, para trabalhar as mensagens. E aí a música sempre foi correndo na paralela, e aí tudo mudou na minha vida quando essa mocinha chegou aqui, resolveu chegar, e aí eu fui, assim, invadida por uma inspiração sem fim mesmo, assim, e que mudou tudo pra mim, e me reconectei muito com a música, só que, de novo, assim, foi tudo de uma maneira extremamente despretensiosa, eu usando a música com ela no dia a dia, porque a gente acorda e vai dormir cantando, a gente fala cantando, eu brinco que é o nosso idioma, além do português e do italiano, e assim foi. Então a música sempre esteve na minha vida, não sei dizer como é a minha vida sem a música. Nós estamos aqui com a participação do Rafael, de Diadema, aqui em São Paulo. Ele está com a seguinte pergunta. Tenho uma filha que vai completar 5 anos em agosto. Como orientá-la sem despertar uma curiosidade sexual precocemente, levando em consideração que nessa idade as crianças ainda não têm a malícia e a maldade que os adultos têm? Perfeito. Então eu acho que a primeira coisa é isso, assim, né? Você escolher as palavras certas para, primeiro, não assustar a criança, né? Segundo, saber que essa fase dos 4, 5 anos é também uma fase de descobrimento e precisa tratar isso de uma maneira bem natural, para que a criança também não crie camadas de tabu com esse assunto, porque se ela for blindando esse assunto, ou seja, se ela tiver questões com o corpinho dela, com essa esfera, também vai ser mais difícil ela reportar alguma coisa. E, obviamente, procurar recursos lúdicos, porque tem muita coisa, não só o meu livro, a minha música, mas tem outros livros de literatura infantil que falam sobre isso, que são ótimos. Então, começar por um livro que fala de partes do corpo, eu acho sempre muito legal. E, se você ainda sentir dificuldade em abordar sozinho esse assunto, aí sim buscar uma orientação mesmo, seja com um psicólogo ou alguém da escola que pode auxiliar.
Muitas perguntas chegando. Ana Raquel está em Lucas do Rio Verde, que é lá no Mato Grosso. Falou que está amando a entrevista, muito importante. Ela já quer o link para compartilhar. Então, ainda hoje, viu, Ana Raquel? Estará no nosso site. Você vai poder compartilhar também, em breve, em vídeo também no canal do YouTube, para você compartilhar em um vídeo, que aí vale muito a pena. Você vai conhecer a Kiara também. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Marília, lá em Manaus. E ela também está falando que já quer ir adquirir o livro, quer ver o vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi na sua casa, né? Porque a gente sempre fala que na casa da gente é um pouco mais difícil, né? Então, como é que foi para você abordar essa questão com as crianças? Olha, curiosamente, os meus pais, quando eu era pequena, esse foi um assunto que eles sempre trouxeram, assim, de uma maneira muito aberta, de histórias que eles ouviram ou que aconteceram com pessoas próximas quando eles eram jovens. Então, esse era um assunto que a gente não tinha barreira para falar em casa. Por consequência, eu acho que eu vim também com um pouco essa facilidade, exatamente por eles terem trabalhado de uma maneira aberta, de eu também conseguir abordar com ela. A gente conversa muito sobre tudo, né? Então, desde que eu fiz a música, esse assunto já é uma coisa que faz 1 ano que ela ouve, então ela entende bastante. Então, eu acho que é isso, assim, eu tive muita facilidade, eu, assim, tive a sorte de não ter passado por isso, apesar de ter tido um episódio muito estranho, quando eu tinha 8 anos, que eu estava no elevador com uma amiguinha e um homem entrou mal intencionado, só que a gente percebeu que tinha uma má intenção ali, a gente saiu rapidamente do elevador. Apesar de eu não ter passado, né, efetivamente por essa dor, muita gente próxima passou, assim, gente que você nem imagina, que às vezes trabalha com você e vem e te conta. Então, eu acho que por tudo isso, pelo como eu ouvi o assunto de casa e também trocando com as pessoas em volta, para mim foi bastante natural trabalhar esse tema. Elisa, infelizmente nossa entrevista está chegando ao final, mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar suas redes de contato, principalmente o link onde as pessoas podem assistir o videoclipe e tudo mais. Perfeito. O videoclipe está no YouTube, está no meu canal de Instagram, @mãemusical, no TikTok também, mãemusical_oficial, e o livro está à venda na Amazon e outros revendedores online. Assim, Elisa Gatti, Mãe Musical, eu acho que vocês vão achar fácil, por enquanto só tem eu. Perfeito. E o tema de hoje foi Maio Laranja, carinho não pode ser segredo. A entrevista foi com Elisa Gatti, mãe, compositora e influenciadora digital no canal Mãe Musical. Elisa, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, obrigada por darem espaço para uma pauta tão, tão importante, viu? Um prazer estar com vocês. O prazer foi nosso, até mais.